E aí, gente, esse é o vídeo saideira de cinemática, é o último da parte cinemática, que é a descrição do tensor gradiente de velocidade e o que que ele é, o que que ele faz, pra gente poder usar ele depois na parte de Navier-Stokes. Então, vamos dar uma olhadinha nisso aí. Então, agora que o tensor gradiente de velocidade apareceu, o tensor gradiente de velocidade, só para deixar claro, é esse cara aqui. Ele é um tensor e a gente chama de tensor gradiente de velocidade. Ele já apareceu nos vídeos anteriores, por causa da dilatação. Vamos entender um pouquinho sobre ele. Na verdade, a gente subdivide ele em duas partes, porque ele está relacionado com a deformação, que seria a parte de deformação e a parte de vorticidade. Então, vamos entender o que acontece. Na verdade, o que a gente tem aqui é o que a gente chama de deformação, tá? Ele pode ser tanto em tamanho quanto em direção, que nós vamos ver nesse vídeo aqui. Em tamanho, por exemplo, se eu tinha um pedacinho pequenininho, e depois ele vira um pedacinho maior, ele aumentou em tamanho. E em direção, se eu tinha um negócio assim e ele ficou caidinho assim. Então eu posso ter os dois tipos de deformação. E o tensor deformação está conectado nesse cara, o deformação é o que a gente chama de D, e o vorticidade é o que a gente chama de ômega. Então, vamos entender como é que a gente trabalha com os dois, porque eles entram na parte de Navier-Stokes que a gente vai precisar. Então, uma das condições para a gente ter deformação num volume material é que tenha diferença de velocidade entre dois pontos do escoamento. Por exemplo, para eu ter deformação nesse primeiro caso aqui, se os 4 pontos têm a mesma velocidade para lá, vai sempre ficar o quadradinho bonitinho, né? Mas se esses dois pontos aqui da frente têm velocidade maior, aí ele fica que nem assim. Mesma coisa aqui, nesse meu caso, o que acontece é que os 4 pontos têm velocidade diferente, então ele deforma. Então, para ter deformação, tem que ter velocidade diferente em dois pontos, pelo menos. Essa é só a ideia. O que eu estou plotando aqui embaixo, em x e y, são só 3 vetores. Esse aqui seria o meu vetor posição R. O vermelho seria o meu vetor posição R mais dr. Então, esse último que sobrou aqui é o dr. A dedução de deformação e vorticidade vem dessa ideia de que a variação de velocidade entre os pontos está ligada com esses posicionamentos diferentes das partículas. Então, o que a gente tem é que o du, que é a variação de velocidade, no escoamento, ele é dr, que é o posicionamento, produto escalar com o que a gente chama de tensor velocidade. Isso vem da ideia de que du é u em r mais dr menos u, faltou um vetor aqui, em r. Então, a gente pode abrir esse cara aqui em u de r mais du dxi, isso aqui é esse cara aqui. Nota que esse u com esse u vai cortar e vai ficar esse du dxi, que na verdade eu abro ele um pouquinho mais. Então o du vai ficar igual a isso aqui. E eu consigo abrir ele um pouquinho mais, não vou fazer a prova aqui, mas o du, se você transformar isso daqui, que é o pedaço que sobrou, tem um menos u, r que faltou aqui, né? Esse com esse vai cortar aquela. Se você transforma isso aqui numa versão vetorial, a gente tem, na verdade, isso daqui, dxi, e produto escalar com j, uk, ej, ek. Essas duas são equivalentes. Se você abrir esse produto escalar aqui, ele vai voltar lá para de cima. E isso daqui é isso daqui. Esse daqui é o nosso dr. E isso daqui é o vetor gradiente de velocidade. Nota que ele é um tensor gradiente de velocidade. Nota que ele é um tensor porque ele tem duas coordenadas. Beleza? O que acontece é que esse tensor, a gente consegue abrir ele. Lembra que todo tensor de segunda ordem consegue ser aberto em uma versão, um pedaço simétrico, um pedaço não simétrico ou antissimétrico, né? Foi o que a gente já viu um pouco para trás em alguma das aulas de tensores. Então eu posso escrever ele. Opa, errei aqui. O T de transposto.
onde esse primeiro pedaço é a parte simétrica e essa é a parte antissimétrica. Eu consigo decompor ele nessas duas componentes. Nota que realmente vai dar a mesma coisa, porque isso aqui é como se eu estivesse fazendo sobre 2 mais esse mais esse menos esse. Esse vai cortar com esse. Esse aqui é meio, isso aqui dá o vetor original. Então, tudo certo. Essa é uma forma que a gente subdivide ele. Por quê? Porque isso na versão indicial, eu posso escrever assim. E eu posso abrir esses pedaços aqui na versão indicial também, que eu vou fazer aqui do outro lado. Então, posso fazer menorzinho para caber tudo numa linha só. Esse é o normal. Isso é o transposto. Mas, vou ter que passar por cima dessa linha aqui, que ficou mal posicionada. Esse é o simétrico. E esse é o antissimétrico que estava lá. E esse aqui é o tensor gradiente de velocidade. A gente chama esse aqui de DIJ e esse aqui de ômega IJ. Esse é o que a gente chama de tensor taxa de deformação, porque ele está relacionado com a deformação do volume. E esse aqui a gente chama tensor vorticidade. Porque ele está relacionado com a vorticidade do escoamento, geralmente com o giro. Ele também pode ser conhecido como tensor rotação. Também vale. E o nosso tensor gradiente de velocidade, que é esse carinha aqui, fica então separado em duas partes que a gente chama de tensor D e tensor ômega, que é isso daqui. Então nós vamos trabalhar com ele nesse formato. Vamos entender primeiro fisicamente o que é esse cara e fisicamente o que é esse cara, para a gente entender. Então vamos primeiro para o tensor taxa de deformação, que é o D. Então o que significa o D, que é o tensor... Ah, um detalhe que eu esqueci de comentar rapidinho. Esse é um tensor de 6 componentes. Já vamos ver isso. Esse é um tensor de 3 componentes. Quando eu digo 6 ou 3 componentes, são 6 valores diferentes, 3 componentes diferentes. E esse aqui é um tensor de 9 componentes diferentes. Já vamos ver isso aí. Então, o tensor de deformação, nota que eu separei ele lá do primeiro pedaço, já botei aqui ele só com o seu pedacinho, né? Lembra que era esse daqui, esse aqui que eu estou mostrando? É esse primeiro pedaço aqui. Não está aparecendo o EI e o EJ, porque ele está em formato de módulo, em formato de componente. Então eu posso escrever ele naquele formato lá, que era o formato indicial, ou posso escrever ele nesse formato matricial, que são as componentes. Cada uma delas aí. Então quando tu põe o IJ, tu vai chegar nessas componentes aqui. A gente geralmente escreve nesse formato aqui. O tensor vorticidade, ele é aquela segunda parte. Então tá aqui. Nota que ele é muito parecido, né? Os dois são muito parecidos. Um é mais, outro é menos, só aqui no meio. E ele, quando a gente escreve, ele é um tensor antissimétrico. Então ele fica escrito assim. A diagonal principal, que é esse aqui do meio, é 0, para ele ficar antissimétrico. E nota que ele é... Esse cara vai ser o vorticidade 1, 2, e esse aqui vai ser o 2, 1. Eles são contrários um ao outro. Porque lembra que o conceito de antissimétrico é que eles são um negativo do outro. O conceito do simétrico, que é esse cara aqui, ele tem esse igual a esse. E assim por diante. Esse igual a esse.
faltando cor aqui. E esse igual a esse. Então, tu nota que nós vamos, quando eu falei que tinha 6 componentes, aqui nós temos de números diferentes, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 números diferentes, 6 componentes. Porque D12 é igual a D21, D13 é igual a D31, D23 é igual a D32. 1, 2, 2, 3, 10 são diferentes. Aqui nós temos 1, 2, 3 componentes. Então, nós temos que o ômega 1,2 é igual a menos o ômega 2,1, 1,3 menos 3,1 e 3,2 igual a menos 2,3. Então, ele tem 3 componentes diferenciadas. Somando os dois, a gente chega no tensor gradiente de velocidade que tem 9 componentes. Vamos ver o que quer dizer cada um deles. Por exemplo, o tensor taxa de deformação, que é o DIJ, ou D, tensor D, ele vem da definição de um filamento material. Então, seja um DR, e esse DR eu posso escrever como dsRzinho, onde o Rzinho é o vetor base da direção dele. E ds é um módulo do IDR. Quando eu faço isso, tem toda uma dedução que eu vou pular aqui, porque eu estou com pressa, mas a gente consegue escrever cada uma das componentes do vetor de deformação e entender o significado deles. Então, por exemplo, o D11, ele é dado por 1 ds, ds, dt, onde ds é essa distânciazinha aqui. Então, na verdade, esse D11, a gente diz que ele é a taxa de deformação linear por unidade de comprimento, né? Ou seja, a taxa de deformação linear é isso aqui. Porque é o quanto esse ds vai crescer ou diminuir. Isso é ds dt. E isso, cara, aqui é a nossa unidade de comprimento. É o próprio ds. Esse é o D11. O D22 é a mesma coisa, só que seria no outro sentido da direção. Então, por exemplo, nós temos aqui um bidimensional. Esse é o E1, esse é o E2. O D11 está ligado nesse cara. O D22 está ligado nesse cara. O D3D estaria ligado no outro, né? Então, o S do D11 é assim. O S do D22 é assim. Então, tu nota que o D11 é o quanto você cresce ou diminui nesse sentido. E o 2 é o quanto você cresce e diminui nesse sentido. E o 3 seria o terceiro, né? Essa é a ideia de deformação. Então, a diagonal principal, que seria o 1, 1, 2, 2, 3, 3, eles, na verdade, estão ligados com essa deformação nos 3 sentidos, tá? Só a diagonal principal. Vamos fazer um exemplo para entender isso aí. Então, isso daqui é relacionado com o D11, o D22 e o D33, tá? Ainda tenho esses 3 aqui no meio do caminho para pegar. Vamos ver como é que funciona esses outros 3. Eles são, na verdade, relacionados com rotação daí. O D12, por exemplo, ele é dado por menos 1,2 dθ dt, onde o θ é o ângulo entre os dois eixos, no caso o eixo 1 e o eixo 2, do que você está considerando, né? Então, por exemplo, esse aqui é meu quadradinho, o θ aqui é 90 graus. Se ele se mexe, tá aqui o meu θ, já não é mais 90 graus. Isso daqui é o que a gente chama de deformação cisalhante, é que faz o fluido que está se mexendo mudar o ângulo entre os pontos dele, os pontos de partículas. Então, isso aqui é deformação cisalhante. A outra é a deformação longitudinal, essa aqui é cisalhante.
Então ela causa esse efeito. Nota que é bem diferente do outro, porque o outro, que é 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, só realmente aumenta nas 3 direções, ele não gira. Então, na verdade, nós temos ainda que, como isso aqui é simétrico, que D12 é igual ao o D12 é igual ao D21. E ele é considerado a metade, porque tem aquele meio na frente, da taxa de decréscimo do ângulo formado entre dois filamentos materiais porque a gente está considerando que nesse filamento a massa é fixa, tá? Nas orientações E1. Ficou feio isso aqui, não? E1 e E2, porque eu estou usando 1, 2, 2, 1. A mesma ideia vai ser para 1, 3 e 2, 3. E aí, isso então conclui a ideia dessa matriz D e J. Então, por exemplo, se eu estou considerando um quadradinho tridimensional, tá aí os meus 3 eixos direcionais, 1, 2, 3. Vamos fazer uma versão 2D, que vai ser mais fácil de ver. Então, E2 e E1. Esse aqui é o meu inicial. Quando eu vou andando no escoamento, ele fica assim. A mesma massa. O que isso aqui quer dizer para mim? D11 é menor do que 0, porque 1 está relacionado com o quanto ele se mexe nessa direção. D22 é igual a 0, porque eu não me mexi nessa direção. Menos por quê? Porque diminuiu o tamanho. Se ele tivesse aumentado o tamanho, seria positivo. Nesse caso aqui, o 1, 2 e o 2, 1 também são 0. Por quê? Porque o ângulo se manteve entre eles, tá vendo? Então é isso que ele quer dizer, esse D. Fisicamente é assim que ele funciona. Outro exemplo, por exemplo, também 2D, se eu tivesse esse mesmo quadradinho, num tempo t igual a t, sei lá o que, né? Tempo inicial. Depois, quando ele anda um pouco no escoamento, quando eu pego a mesma massa e os mesmos pontos, porque eu sigo esses pontos, ele está assim. Só para deixar claro, eu mantive a mesma área constante, tá? Então, eu não dilatei nem assim, nem assim. Assim continua igual. Ele só mudou o ângulo. Nesse caso aqui, como ele andou, mudou o ângulo, o meu D12, que é igual ao meu D21, porque eles são simétricos, é maior do que 0, porque o valor dele é a taxa de decréscimo. Então, quando ele lembra que ele tem um negativo na frente, né? Aqui, ó. Então, quando dθ, dt é negativo, porque o ângulo está diminuindo, ele pega esse negativo e dá positivo. Por isso que eles são maiores do que 0 aqui, tá? O D11 é igual ao D22, que é igual a 0, porque eu estou dizendo que a área se manteve, ele não teve variação nesse sentido e nem nesse sentido aqui, né? Não variou nos dois eixos. Então, isso é fisicamente o que significa essa questão da dilatação. Vamos ver alguns exemplos? Com valores, né? E não só com os desenhos. Então, por exemplo, meu vetor velocidade é dado por uma constante k, x, y. Isso é um escoamento uniforme, né? Então, por exemplo, está aqui, mas que acelera. Eu tenho y e tenho x. Se eu fosse desenhar esse escoamento, ele daria um negócio assim. A cada x eu multiplico por k, que é uma constante, e ele só tem no sentido y, não tem no sentido j. É um perfil que anda uniforme na área.
Se eu fosse calcular o DIJ dele, isso aqui vai dar meio isso aqui. Beleza. Só por curiosidade, nota que esse daqui vai dar zero, né? Vai dar nulo. Porque esse aqui seria meio de DIJ menos DJUI. Se você botar os valores aqui, vai ver que dá zero. Então, o meu D11 é quando I e J são 1. Isso aqui vai dar meio de D1, 1, mais D1, 1, que é simplesmente D1, 1. Lembrando que D1, 1 é DU, DX, né? Sendo que o U é a componente UX, que é esse cara aqui, né? É a componente I. Então, esse meu D11 é simplesmente D1 dx, que é d dx de kx, que dá k. Esse é o valor de D11. Se eu fosse fazer os outros, nota que se eu botar aqui D22, isso aqui vai dar meio de D2U2, se eu não me enganei aqui, mais D2U2. Não tem o 2, esse cara é zero, porque eu não tenho componente em J. Se eu fosse fazer D12 menos meio, desculpa, meio D1U2 mais D2U1. Não tem componente 2, esse cara zerou. Isso daqui é derivada em Y de U, onde U é kx. Derivada em Y de kx é zero. Vai dar zero também. Então, a única que sobra nesse caso aqui, nós vamos ter o nosso tensor dado por K, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, para esse tipo de escoamento, ou seja, esse perfil de escoamento dado, eles dá esse tensor de deformação. Isso daqui é o que a gente chama de movimento puramente extensional. Ou seja, ele só varia nesse sentido. E faz sentido, né? Porque quando eu estou com x igual a 1, eu teria valor de k. X igual a 2, eu teria valor de 2k, e depois 3k. E assim, nota que ele está acelerando, né? À medida que ele está andando. Eu não abri o do rotacional, mas se tu quisesse abrir, é só botar aqui os valores, tu vai ver que sempre vai dar zero em todas as possibilidades. Porque se eu ponho um 1 aqui, né? Isso aqui vai dar meio D1, 1, menos D1, 1. Se cancelou aqui dentro, né? Próximo exemplo. Agora meu campo de velocidade é dado por BYI. Esse é um campo que se eu fosse desenhar ele, é uma velocidade triangular, assim. À medida que eu ando em Y, ele acelera. Esse seria o perfil de velocidade. Diferente do outro, né? Isso aqui é um campo de cisalhamento puro. Mas vamos lá. DIJ, meio, DI, J, JI. Se eu botar 1, vai dar 0, porque isso aqui vai dar meio de D1 vezes 2, né? Na verdade, dá simplesmente isso aí. Pronto. Se tu for fazer isso aí, isso aqui é D, dx de U, x, né? O x é BY. D, dx de BY, 0, né? Porque a derivada de x ali de BY é 0. O 2 vai dar 0 também, o 3 vezes vai dar 0 também. Quem não dá 0 é se você faz 1, 2. Isso aqui vai dar meio D1, o 2 mais D2, o 1. Meio D, dx de UX, que eu não tenho. Nota que eu não tenho uma componente aqui, é 0J.
mais dy de by. Então, nota que isso aqui vai dar meio de b, né? Esse aqui é o 1, 2, que é igual ao 2, 1. Ou seja, ele está dizendo que esse ângulo entre dois pontos, se eu pego esse ponto aqui e olho no instante um pouco mais para frente, esse cara vai estar aqui e esse vai estar aqui. Então, nota que o ângulo entre eles, que antes era isso aqui, andou para cá. Positivo porque ele está fechando o ângulo, né? E esse tensor aqui, o IJ, então, na hora que eu fosse calcular ele inteiro, as únicas componentes que ele vai ter são essas daqui. Opa, coloquei o zero errado aqui. Não acredita em mim? Faz aí, que tu vai ver que vai dar. Isso daqui é um que a gente chama de cisalhamento puro. Esse tipo de escoamento. Escoamento de cisalhamento puro. Um detalhe, nota que aqui o vorticidade vai dar diferente de zero. Ele é um escoamento rotacional. Ele tende a rotacionar nesse sentido aqui. Não vou calcular aqui, porque eu ainda não mexi com vorticidade, mas se você calcularia ele, esse daqui. E agora ele vai dar diferente de zero. Um detalhe, quando ele é igual a zero, é o que a gente chama de irrotacional, tá? Um escoamento que não tem tendência a virar. Esse cara aqui, né? Ele não tem tendência a girar. Não gera vórtices. Esse aqui ele tem tendência a girar e gera vórtices. Outro detalhe interessante, e se o D desse zero, vamos ver se tem espaço aqui ainda, não. Observação, se o tensor desse totalmente zero, é porque ele é rígido. Tá sempre igual. Ele nunca ia se modificar. Esse é o tensor dilatação. E por último, vem o tensor vorticidade, então, que eu já mostrei como calcula, né? É aquele fator ali, que é esse que a gente chama de ômega, e a gente calcula ele com du dj, mas aí com negativo dj di sobre 2. E ele é antissimétrico. Então ele vai ficar nesse formato aqui. A diagonal principal, 0, e os outros é um negativo do outro. Então esse é W3, esse é menos W3, assim por diante. Como é que a gente calcula esses valores ali dentro? Assim, né? Assim tu vai conseguir esses valores ali. Mas outra forma de você calcular é como ele está relacionado com a vorticidade e com a circulação. Então, aqueles Wzinhos que ele está chamando lá em cima, a gente pode tratar eles como vetores. E se a gente trabalha como vetores, ele também dá exatamente igual o produto vetorial, que seria o rotacional. Isso aqui é o que a gente chama de vetor vorticidade. E essas são as três componentes do vetor vorticidade. W1, W2, W3, que são os que estão aparecendo aqui. Então, nota que quando eu trabalho com as três componentes separadas, eu chamo de vetor. Quando eu trabalho com esse cara inteiro, eu chamo de tensor. Aquele W3, ele é a componente K do rotacional. O W2 é a componente J e o W1 é a componente I. Nota que o 3 vai aqui, o 2 vai aqui e o 1 vai aqui, porque esse cara aqui, na verdade, ele é a componente K, então ele seria o vorticidade 1 com 2. Esse aqui seria a vorticidade 1 com 3. O número que está fora do elemento é o número que ele dá para esse vetor vorticidade. Outro jeito que você pode tentar lembrar disso aí é que quando você tem, por exemplo, aqui I e J, além de eu poder escrever ele assim, eu também posso escrever ele como meio de permutação de K, I e J, o vetor vorticidade K. Também é a mesma coisa. A gente usa isso porque daí eu posso fazer o vetor vorticidade igual ao rotacional e sai bem facinho. Mas o jeito mais rápido de fazer seria aquele ali que eu falei, di, o j, dj, o i sobre 2. É equivalente.
Aqui tá faltando um meio, tá? Peço desculpas, tem um meio aqui na frente que tava faltando. Então, cuidado. Esqueci de botar ali. E esse cara, ele tá relacionado com a tendência do escoamento em fazer giros. Isso que é a vorticidade. É a mesma coisa que a gente já viu para a circulação, ele está conectado com a circulação. Porque se você for lembrar, a circulação também calculava com o rotacional. E por último, a gente tem um negócio que a gente chama de teorema de composição de Cauchy. A gente diz que qualquer velocidade, ou seja, esse aqui nota que é a velocidade de R e mais dr, ou seja, a velocidade na frente de uma partícula, ou seja, se eu tinha uma partícula aqui, ela tinha o de R, no escoamento um pouco mais à frente ela está aqui, a velocidade agora dessa partícula em R mais dr, ela é a velocidade de R mais o produto escalar desse dr com o deformação e mais o produto escalar desse dr com a vorticidade, que é a rotação. Então, a gente sempre subdivide em 3 pedaços o movimento geral de um elemento de fluido. Você sempre pode dizer que ele tem uma parcela de translação uniforme, que é essa velocidade que simplesmente empurra ele para frente, sem o volume material se deformar, mais um pedaço que a gente chama de extensão e cisalhamento, que é essa questão que se ele se alonga em alguma das direções, ou se ele gira o volume material, e o rotação, que seria o sentido de que se esse negócio inteiro se desloca para um outro ponto de forma rotacional. Esses são os 3 tipos de movimento e a gente consegue separar eles, calcula separadamente, ou seja, tu calcula esse vetor, esse tensor vorticidade, o tensor deformação e a velocidade você pega do próprio escoamento e você consegue ter a velocidade num ponto mais à frente. Isso aqui encerra a parte de cinemática. Então nota que aqui a gente chegou a ver a equação da conservação da massa e essas questões de vorticidade e deformação. Isso aqui a gente usa para Navier-Stokes depois. Agora, na verdade, quando a gente começa a entrar em dinâmica. Então vamos para a dinâmica. Agora só um detalhe, uma curiosidade. Por que em Navier-Stokes a gente fala dinâmica e a massa apareceu em cinemática? Porque em dinâmica nós temos o somatório de forças que influencia no escoamento. Dinâmica está relacionado também às equações que relacionam o movimento com a força. Cinemática é só as equações de movimento. Então, na equação da massa, nota que não tem forças. E vamos lá continuar agora para a dinâmica, que é o próximo vídeo.